cura. Eu quero convidar você para ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer, já tive metástase e hoje a minha live vai ser sobre perguntas e respostas. Ontem, na caixinha, eu deixei uma pergunta extremamente presente na vida do paciente com câncer, não gostaria que fosse, que é o medo. Eu não estou falando do medo de morrer, eu estou falando do medo de comer. E quem não come adequadamente, a tendência é piorar a doença e piorar a sua qualidade de vida agora, hoje, nesse momento que eu estou conversando. Então deixa eu compartilhar aqui as perguntas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questionamentos ou comentários e vamos lá para o primeiro. Perguntei se existia medo de comer durante o câncer e a pessoa colocou doce. Por que as pessoas têm medo do doce? Por conta do radicalismo, mais uma vez, que é difundido na internet, de que se você consome doce, o câncer vai aumentar, se você come doce, você vai ter diabetes, se você come doce, você vai desenvolver um câncer que não tinha em você, exatamente de novo essa questão do radicalismo. O radicalismo, ele tanto acontece com os alimentos milagrosos, que esse alimento sozinho vai resolver sua vida, ou que tanto faz aquilo que você come, isso também é radical na minha visão, ou de você não comer nada, ou de comer tudo em um pouquinho, ou em excesso, ou de não comer nada. Isso é radical, isso é o extremo. A gente precisa entender o que é o câncer, perceber qual que é a preferência dessa pessoa e entender as necessidades dela. Então, não existe evidência científica que doce causa câncer. Por outro lado, também eu não posso sugerir que você se esbalde de doce, que você se entupa de doce nas refeições que você faz durante o dia. Isso é o radicalismo. O radicalismo funciona tanto com a exclusão quanto com o liberou geral. Então, a pessoa existe essa liberdade, eu até, de forma didática, comento que se alguém comesse uma colher de sopa de açúcar rasa no dia, isso não prejudica nem o diabético. Eu não estou acompanhando essa pessoa com diabetes, então não necessariamente estou falando que o diabético vá consumir isso de açúcar. Mas eu tenho pacientes diabéticos que consomem essa quantidade e a glicemia dele não altera. Então, quero trazer esse olhar que não adianta você se comportar de maneira agressiva ou radical, que isso muitas vezes deixa você de aproveitar situações que podem fazer parte do seu dia a dia e não necessariamente tem esse poder de prejudicar você, tá bom? Então, primeira questão resolvida. Deixa eu entrar aqui para outra. Então, vamos lá. De interferir no tratamento e de estar desnutrida. A pessoa tem medo de interferir na alimentação, interferir no tratamento e estar desnutrida. Sim, a gente sabe que a alimentação interfere. Se você seguir a alimentação focada para remissão, ela vai interferir positivamente. Assim como eu tenho pacientes que recebiam transfusão de sangue e não recebem mais, pacientes que tinham imunidade baixa e não precisaram parar a quimioterapia por conta da imunidade não estar mais baixa, pacientes que tinham plaqueta baixa e pararam a quimioterapia e a partir de uma alimentação adequada, a alimentação de forma geral colaborou para que ele tivesse uma condição melhor de fazer a quimioterapia sem o problema da plaqueta estar baixa, pacientes que tinham desnutrição e começaram a ganhar peso, pacientes que estavam acima do peso e começaram a perder gordura. A alimentação com certeza interfere no tratamento. Se você seguir uma metodologia que é essa que eu mostro para os pacientes que fazem o meu curso, ele tem a possibilidade de aumentar a sua chance de remissão. E é muito comum a desnutrição, a pessoa começa a perder muito peso exatamente quando começa a abraçar esse radicalismo de que não pode nada. Isso é perigoso para a sua vida, isso é perigoso para a sua saúde. Toma muito cuidado com tudo isso. Então, vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão. Pão de queijo.
foi colocado que a pessoa tem medo de comer pão de queijo. Pão de queijo faz parte do nosso universo mineiro, falo com carinho de Minas, porque eu morei numa cidade chamada Franca, que até brincavam que tinha o Cristo com o braço aberto, dizendo chega de tanto mineiro. Brincadeiras à parte, né? Eu sou cristão e essa cidade de Franca tinha mais mineiro do que francano, né? Era muito comum essa fala. E o mineiro sempre é um povo muito, na minha visão, agradável, acolhedor. E o pão de queijo faz parte, assim como outros alimentos, da culinária de Minas. E é muito importante que quando alguém cuide de você, ele tenha consciência do seu hábito alimentar. E não ache que você é um ratinho de gaiola para ficar enfiando e empurrando coisas que você nunca ouviu falar e nem sabe se fazem bem para a sua vida. A Luciana falou que a cidade dela, como eu falei, Franca, né? Eu acho que é a cidade dela. Que legal, morei bastante tempo aí. E olha que interessante. A pessoa pode comer pão de queijo. Qual que é a combinação disso? A combinação é você entender se esse pão de queijo é de boa qualidade. Se a pessoa faz em casa, eu vou entender que ela vai usar melhores ingredientes. Mas quando você compra, se compra um pão de queijo, assou ele de manhã e à tarde ele está mais duro do que pedra, isso aí é uma porcaria de pão de queijo, já começa por aí. A gente já tem ideia da qualidade do pão de queijo com essa capacidade de ele ficar duro no final da tarde. Nem pão, quando você compra, e o pão, eu estou falando de um pão bacana, que é o pão francês, ele endurece do lanche da manhã até a noite. Então perceba o quão é ruim esse pão de queijo, que às vezes não tem nem queijo lá dentro, né? É uma maçaroca enfiada com um monte de aditivo que muitas vezes não vai trazer benefício algum para o seu tratamento. Mas perceba que em nenhum momento estou falando que é proibido pão de queijo. Fica longe do falso pão de queijo, das porcarias de pão de queijo que aí existem. Então vamos para outra questão, essa que é muito comum, né? Carboidrato. Para quem não conhece, carboidrato seria a sacarose, seria a glicose, seria o amido, seria a frutose, seria a lactose. Todos esses são exemplos de carboidrato, que são nutrientes associados à produção de energia no seu corpo. O seu corpo naturalmente produz carboidrato, o seu cérebro precisa de carboidrato, o seu corpo precisa de carboidrato, e boa parte do carboidrato que você precisa, o seu corpo já produz se você tiver uma alimentação adequada, uma alimentação direcionada. Não estou fazendo nenhum tipo de defesa de alimentação cetogênica ou low carb. Hoje, nenhum paciente meu em acompanhamento faz o segmento de um estilo de vida low carb ou cetogênico. Falo estilo de vida porque quando a gente fala de dieta cetogênica é extremamente radical, assim como o veganismo é radical, a dieta cetogênica também é. Existem muitas limitações no universo vegano, existem muitas limitações no universo cetogênico. E esses tempos atrás eu fiz até uma publicação de um artigo científico na área de oncologia, no qual não existe essa preferência para que você siga a dieta cetogênica para se tratar do câncer ou siga o veganismo para tratar do câncer. Então não existe esse respaldo científico de que todo paciente com câncer tenha que ser vegano, tenha que ser cetogênico. Não tem. Então esse é o primeiro ponto. E eu tenho hoje vários pacientes que seguem uma alimentação focada para remissão, que está muito longe do veganismo, está muito longe da dieta cetogênica, que permitem que ele tenha uma alimentação afetiva, consuma alimentos que ele gosta, retire, claro, porcarias que não vão fazer bem para ele, e ele consegue participar de festas, participar de encontros, ter uma vida melhor do que ele tinha antes, caminhando para a remissão, e com a presença de carboidrato, com a presença de carne, né? Então, a cetogênica não vai ter adição de carboidrato, normalmente são 20 gramas de carboidrato por dia. Uma banana tem mais de 20 gramas de carboidrato, então a pessoa não poderia comer nenhuma banana, não vai comer nenhum tipo de fruta praticamente, é bem restrito, vai ser alimentação focada em gordura de boa qualidade, carnes, né? Esse seria o foco, e o vegano vai comer só fruta, verdura e legume, nem sonhar em nenhum produto de origem animal, seja leite, queijo, iogurte, coalhada, sejam carne, seja ovo,
seja bolo, uma restrição extrema, ao máximo. Então os dois eu vejo de maneira bem restritiva para o hábito alimentar do brasileiro, sem comprovação científica de que se você seguir você vai ter melhor resultado. Então limpa isso da sua vida, limpa isso do seu caminho. Falando um pouquinho, né, do carboidrato, se a gente for pensar, o brasileiro infelizmente consome muito carboidrato, e aí a gente vai encontrar nos farináceos, que eu tenho biscoito de água e sal, biscoito de polvilho, seja integral ou não, pão de queijo, dependendo do consumo de frutas vai ter excesso de carboidrato. Não estou condenando o consumo de fruta, mas a gente sabe que infelizmente muitas pessoas consomem excesso de suco, que só enche a barriga e não nutre um paciente. É muito comum essa besteira do suco verde, que não cura o câncer e enche a sua barriga e não nutre a sua célula. Você fica cheio de fibras no estômago, né? Esse suco tem fibra e indiretamente você não tem vontade alguma de comer durante o dia. Você precisa comer alimentos específicos. Às vezes essa pessoa tem glicemia alta e o suco tem uma carga gigante de açúcar. Diferente da fruta, que você não vai conseguir consumir na mesma quantidade que o suco, e diferente da fruta, que tem uma fibra que vai atrapalhar a absorção desse açúcar que você está comendo. Então, um dos pontos mais difíceis é que a gente percebe na ingestão excessiva do carboidrato, não no sentido do medo, né? Porque muitas vezes eu vejo a pessoa seguindo uma dieta com pouco carboidrato porque tem medo, não porque ela acredita que aquilo seja a melhor situação para ele. A Ana comentou aqui, o que você acha de suplemento? Normalmente eu não recomendo, Ana, só quando eu conheço o paciente, eu sei o nome dele, eu sei o médico que trata ele, eu conheço a história, eu sei o peso, eu sei como é que está a alimentação, o que ele prefere e como é que ele está respondendo ao medicamento A, B e C. O nutricionista passou para mim, aí ela falou o nome do suplemento, quem está aqui está vendo, né? Mas quem não está, eu não fico fazendo propaganda. Se o seu nutricionista passou, siga ele. Então é muito importante isso. A rede social tem a intenção de deixar uma semente de dúvida com você e semente de solução, para que você possa fazer o acompanhamento adequado, né? E para que você também, quem estiver assistindo aqui, tenha a gigantesca oportunidade de fazer parte do meu treinamento, que as inscrições estão abertas até amanhã, que é sexta-feira. Nós estamos chegando nas últimas 24 horas para inscrição, no qual eu vou ajudar você e guiar com uma alimentação focada para remissão no câncer. Então o carboidrato já foi apontado aqui, eu já fiz o comentário não foi Ana, né? Foi da querida... Foi Ana, a querida Ana fez o comentário, a pergunta, e aí a gente volta aqui para açúcares e carboidratos. O carboidrato tem bastante alimento, mas às vezes o açúcar você encontra mais na fruta e encontra em preparações, bolos ou próprio açúcar de adição. Não existe o melhor açúcar, nem orgânico é o melhor açúcar, isso que é muito interessante. O açúcar, ele é muito comum no Brasil, o açúcar da sacarose, o açúcar sacarose, que no caso vem da cana-de-açúcar, e esse açúcar o brasileiro consome demais. Eu vejo às vezes em sucos as pessoas colocando para cada copo de suco de laranja uma colher de sopa de açúcar. A fruta já tem bastante açúcar, então é extremamente péssimo você adicionar mais. Ah, mas eu estou tomando orgânico. Orgânico engorda da mesma maneira, não é porque é orgânico que você está protegido de não engordar. Isso não existe. Então, o mais importante é a gente reduzir o consumo de açúcar. Até falei que seria uma colher de sopa rasa em relação ao consumo, né? Isso é muito importante. E as pessoas, infelizmente, não enxergam, mas quando você come achocolatado tem açúcar, quando você consome bolo pronto tem açúcar, quando você come refrigerante tem açúcar. Quando você consome muitas frutas, você acaba tendo uma ingestão maior de açúcar que você precisa. Então, a pessoa vai comer salada de fruta, o que ela põe em cima? Leite condensado. É para acabar de vez, né? Vai comer açaí, tem xarope de glicose. Então, você pega
os alimentos, eles têm adição de açúcar que muitas vezes você nem percebe. Isso pode prejudicar muito a sua saúde, viu? A Lúcia perguntou aqui, esse treinamento está incluso o seu atendimento? Não. Ele esteve no primeiro dia apenas, a pessoa teria essa possibilidade, que foi na sexta-feira. Hoje, né, depois de sexta, né, depois de sexta-feira, é apenas o curso, mas tem a possibilidade de ter um contato comigo em grupo, que vai acontecer no dia 19. Então, no dia 19 de agosto, às 20 horas, a gente vai se encontrar online, todos os alunos comigo, né? É um evento fechado, claro, privado, em grupo. Então vai ter esse contato em grupo, mas o curso ele oferece para você condições incríveis para você dar um passo maior, um passo mais rápido para a remissão. Eu tenho hoje vários pacientes em remissão e tenho recebido sempre, graças a Deus, notícias desses pacientes chegando na remissão, diminuindo os marcadores do câncer, o CA19 e os CAs outros que nós temos aí para avaliação. Então deixa eu pegar aqui a outra questão. Doces, né? Teve alguém que escreveu agora doce, eu já respondi, depois dá uma olhadinha se chegou aqui depois. Volta a live que vai estar aí exposto. E tem a última, que a pessoa tem medo de... Vamos ver se vocês acertam. Do que ela tem medo de comer? De tudo. É isso que o terrorismo da internet faz. A pessoa, você entra na internet, você tem medo de comer arroz, você tem medo de comer feijão, você tem medo de comer batata, você tem medo de comer frutas, você tem medo de comer carne, porque é isso que a internet faz. Ela não individualiza o seu atendimento, ela não explica de forma clara, ela tem várias pessoas leigas falando sobre alimentação, defendendo uma linha que não tem respaldo científico. Não tem respaldo científico todos os pacientes com câncer seguirem dieta cetogênica, não tem respaldo científico todos os pacientes com câncer seguirem veganismo, não tem respaldo científico você eliminar a carne da sua alimentação. E isso está de monte, está cheio na internet, é repleto desse besterol. Infelizmente, né? Gostaria que não fosse dessa forma, mas ele está. Aqui é um porto seguro para que você tenha uma nova visão sobre o seu tratamento e para que você dê passos cada vez mais largos a favor da remissão, a favor de um ambiente desfavorável dessa doença que a gente sabe muito bem o nome dela. Então a ideia da live hoje era essa, né? Trazer esse olhar para você dos medos. O medo atrapalha o tratamento. Quando o paciente faz o acompanhamento comigo, muitas vezes fala, nossa, agora eu não tenho mais medo, né? Eu fico muito contente, agora eu estou tranquilo, agora eu ouço tal coisa, eu consigo me comunicar com você. E quem é meu aluno, ele consegue me mandar e-mail quantas vezes ele quiser, porque aí eu já sei o histórico de saúde e doença dele, e a partir disso eu consigo responder de forma personalizada. Quando alguém me pergunta, por exemplo, pelo story, é uma resposta muito seca, né? Isso, aquilo, pode, não pode. Às vezes quando eu trago na live eu consigo trabalhar um pouquinho mais, mas nunca sem entender profundamente a sua situação. Quando é o e-mail e o aluno tem esse contato comigo, eu tenho um relatório inteiro dele. Então eu já consigo ter essa ideia sobre isso. Então, todo mundo que já fez as perguntas eu já respondi, vai ficar gravado aqui no Story. A Bia está perguntando, já respondi, Bia, a pergunta. E eu fico aguardando você para fazer parte do meu treinamento, do 4º treinamento da alimentação focada para remissão, agora com uma nova oportunidade, que é o pagamento por boleto parcelado. Então, você paga um boleto esse mês, depois no outro você paga, e assim por diante. E a partir dessa forma, a gente abre a oportunidade para mais pessoas fazerem parte disso. Então ficou muito mais fácil você participar do treinamento. Antes tinha a possibilidade à vista e a prazo em até 12 vezes, né? Se a pessoa quisesse pagar em uma, tudo bem, mas agora existe o boleto parcelado. Existe uma análise de crédito do score seu. Dependendo dessa análise, você pode pagar até mesmo em mais de 12 boletos. Então,
você vai conseguir diluir esse valor bastante durante o acompanhamento que você vai fazer comigo. E você vai ter o acesso durante 90 dias. Durante 3 meses, 90 dias, você tem acesso a esse conteúdo especial e tem acesso à minha lista VIP no Story. Hoje, todo mundo que acessa o Story, né, que é do Instagram, você tem acesso a uma qualidade de informação, que é a qualidade de informação ouro em relação a tudo isso que a gente vê nas redes sociais. Quando você acessa o Story do aluno ou do paciente, a qualidade dessa informação ela é diamante. Então eu consigo entregar mais informações, eu consigo especificar mais, porque você já vai conhecer mais a nutrição e eu consigo fazer você entender cada item que eu estou colocando. Estava falhando a voz aqui, deixa eu dar uma hidratada. Então era isso, ó. Eu respondi as perguntas, se alguém quiser fazer mais alguma, eu estou à disposição. A gente respondeu aqui sobre o doce, sobre a desnutrição e o tratamento, pão de queijo, carboidrato, açúcar e carboidrato, sobre medo de tudo. E perguntaram novamente sobre doces, eu respondi também para vocês. Obrigado aqui pela presença. Semana que vem nós teremos bastante novidades. Sexta-feira a gente encerra as inscrições para o treinamento e eu vejo você aqui nas redes sociais. Um grande abraço.